Você sente que sua fé está estagnada? Descubra o segredo bíblico para destravar o seu crescimento espiritual hoje. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efeta o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esta é a palavra do Senhor, extraída de Efésios 4, versículos 11 a 16. E creio que é uma palavra sobre a qual todos nós devemos meditar hoje, antes de orarmos juntos. Deus providenciou meios para que nós, como seus filhos, cresçamos. De fato, segundo as Escrituras, essa é uma questão na qual o Senhor tem um propósito muito claro, que sejamos espiritualmente maduros. Vemos na Bíblia a distinção entre crianças música e aqueles que são maduros. Também ouvimos isso nas palavras dos apóstolos, particularmente nos escritos de Paulo em Filipenses 3, sobre como ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Filipenses 3, versículos 12 a 14, diz: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou já tenha alcançado o meu alvo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que Cristo Jesus me conquistou. Irmãos e irmãs, não considero que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio para o qual Deus me chamou às alturas, em Cristo Jesus. Os primeiros versículos de Efésios que analisamos hoje nos ajudam a entender o quanto Deus é intencional em relação ao nosso crescimento e maturidade como cristãos. O texto lista os diferentes ministérios estabelecidos no corpo especificamente para esse fim. E também nos diz por que esses ministérios foram concedidos: para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O crescimento é necessário em nossa caminhada cristã. Não podemos permanecer bebês para sempre. E também não devemos permanecer bebês por muito tempo. Acho que comecei a entender a importância dessas palavras depois de ver o que o crescimento espiritual pode fazer na vida de um cristão. É quando nos submetemos ao processo de crescimento espiritual que nos tornamos cristãos transformados, capazes de lidar com o alimento sólido da Word e não apenas com o leite dela. Comecei a entender como é, de fato, a transformação quando tive a oportunidade de morar em uma casa de comunhão por um ano. Lá, o foco central estava no Senhor e na construção de um relacionamento com Ele. Vi, de forma concreta, o que significa para uma pessoa ter encontros reais com o Senhor, ser verdadeiramente transformada e ter a mente renovada. Vi como esse processo pode capacitar uma pessoa. Pela primeira vez na vida, acho que compreendi por que as pessoas realmente participavam de retiros. Se você nunca chegou ao ponto em que seu olhar é continuamente renovado e fixado no Senhor a cada dia, então acredito firmemente que você nem sequer arranhou a superfície de como seria se permitisse que o Senhor o conduzisse por esse caminho. Se você se permitir crescer, se pagar o preço e alcançar essa vida transformada, acredite em mim. Você acha que já a possui agora. Você acha que está em um bom lugar agora, mas existe um lugar melhor. Existe um lugar mais profundo. Existe um lugar onde o amor de Deus e a comunhão com Ele transformam totalmente a sua vida. Compreendi que estamos sendo conduzidos a crescer diariamente,
Deus está falando agora mesmo, se você o ouvir, se ouvir a sua direção. E por mais que o Senhor queira nos conduzir, o poder de dizer sim ou não está em nossas mãos. Quero que analisemos brevemente os benefícios de sermos transformados hoje. A carta aos Efésios nos dá a primeira indicação. Ela diz que não devemos mais ser crianças, jogadas de um lado para o outro e levadas por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens e pela sua esperteza em tramar o engano. Mas, ao falarmos a verdade em amor e nos desenvolvermos no crescimento espiritual, deixamos de ser crianças. Temos certeza de quais doutrinas são de Deus e quais não são. Não somos enganados facilmente e falamos a verdade uns aos outros em amor. Mas esse é um processo gradual. A maturidade espiritual não acontece da noite para o dia. Leva tempo. Se você aceita o desafio de buscar um lugar mais profundo com Deus, escreva nos comentários: eu escolho crescer. Deixe o seu like para que esta palavra alcance mais corações e se inscreva no canal para continuarmos essa caminhada juntos. Que Deus te abençoe.